Coração de Mercúrio. Parte 3. O Mundo Mágico. Andy criou um reino para si mesmo governar. Ele quis criar ao mesmo tempo para divertir as pessoas de Mercúrio. Ele deu o nome de Mundo Mágico. Tem esse nome pois é um reino que parece outro mundo e é impossível copiar. Ele fica afastado de tudo em Mercúrio, afastado das cidades e fica depois de uma floresta imensa de pinheiros. É uma parte fria onde existem montanhas altas e rochosas, e fica a mais de 10 quilômetros do chão para ninguém encontrar. Era invisível para ninguém de fora conseguir encontrar este lugar. Digamos que esse reino é invisível por fora e visível por dentro. Ou seja, quem está fora dele não encontra, mas quem está dentro consegue ver o lado de fora. É como um outro mundo dentro de um mundo, mas é um reino grande com um tamanho limitado. O mundo mágico é do tamanho do estado paulista brasileiro, e foi criado para divertir as pessoas e se afastar de algumas pessoas más. Claro que Mercúrio tinha suas prisões, hospitais assim como as coisas aqui na Terra, pois quando Andy disse que Mercúrio fosse igual à Terra, esqueceu que o mal também surgiria, mas decidiu seguir e deixar a natureza humana também seguir ali. Mas para não acontecer igual na Terra séculos atrás, foram criadas autoridades cada vez mais firmes e mais fortes. Em Mercúrio a bondade reinava mais que o mal. Não era como a Terra, mas nem tudo foi Andy que criava. Ele deixava as coisas crescer, mudar e evoluir. O único jeito de entrar no mundo mágico é sendo levado e convidado. O mundo mágico tem somente pessoas boas. É como um céu, é um lugar de alegria. As pessoas nesse lugar viviam sempre bem e felizes. Andy levou seus pais a esse mundo e os deixou livres para entrar e sair quando quiserem. Eles eram um dos únicos que entravam e saíam quando queriam. Existia um transporte especial para eles subirem e descerem desse mundo em carros especiais, todo transparente como vidro, o chão, as portas e o teto todo de vidro, mas ninguém de fora podia ver esses carros por ser invisível. Não era mágica, era tecnologia, pois esse mundo tem a aparência do ano 8000, mas estava começando desde o ano 1, de uma forma mais avançada. O mundo mágico tinha a aparência interna de um grande shopping e cruzeiro de luxo. Existiam parques de diversões, piscinas e shows musicais que não existem fora dali. Os dançarinos reproduziam as músicas com o movimento dos corpos quando dançavam. A música era no ritmo que dançavam. Eram músicas animadas que não tem com o que comparar. O som era de instrumentos que não existem no seu tempo. Era uma roupa preta parecida com roupas à prova de bala, cada um numa cor. Elas faziam os dançarinos reproduzirem suas músicas conforme mexiam o corpo para dançar. Existiam doces que cabiam na palma da mão e cada doce era para uma coisa. Existia um que tinha o formato de uma águia voando. Era azul e sua função era aperfeiçoar a visão. Outro era rosa em forma de um pequeno cérebro e sua função era dar sabedoria e esperteza. Um outro era em forma de olhos e deixava sua aparência da maneira que você sonhava em ser. Existiam vários doces e cada um tinha função. Era temporário os efeitos mas tinha um sabor único. Doce e agradável, uma textura de suspiro mas um sabor que dissolve na boca. A pessoa que come nem chega a engolir. O sabor fica temporário na boca e cria o efeito que ele tem a oferecer temporariamente. Existiam milhares de lugares de diversão nesse reino. Andy trouxe seus sonhos para a realidade nesse mundo. Existiam lugares para comer e beber. Os alimentos são todos únicos e não existem fora desse reino, nem mesmo em Mercúrio. Somente no mundo mágico. Cada salgado, doce ou bebida era único, e tinha seus melhores efeitos. O mundo mágico tinha esse nome por ser um lugar impossível de ser criado em qualquer lugar. Suas tecnologias e ambientes naturais, não é possível criar em nenhum outro lugar, a não ser em seus próprios sonhos. Uma parte era coberta e o lado de fora tinha uma natureza incrível. As árvores quando balançava com o vento faziam um som agradável e musical, cada uma no seu ritmo dependendo da força do vento e a direção que sopra. Elas faziam um som como de um piano, um órgão angelical. Isso criava uma sensação de paz. As águas davam prazer para todos que brincavam nelas. Os rios eram bem azuis, cristalinos que dava para ver o fundo. Cachoeiras lindas que só se vê em sonhos. Cachoeiras altas e maravilhosas. Você não consegue olhar por pouco tempo. Os animais falam e são bem espertos.
possuem inteligência própria, são puros como anjos. Existem animais que não existem fora desse reino, mas são lindos. Eles são de todos os tamanhos e formas. Nenhum era mau. As árvores tinham frutos que brilhavam como fluorescente. À noite eles brilhavam e pareciam árvores de Natal. Os frutos eram diferentes a cada mordida. A cada mordida tinha um sabor melhor do que a primeira mordida. O sabor sempre se aperfeiçoava e nunca era o mesmo em cada mordida. Essa natureza, como eu disse antes, todo esse lugar é plano e gigante, mas não toca o chão de Mercúrio. É um reino invisível que fica a quilômetros de altura do chão. Por isso quem estava nesse reino podia ver tudo lá do alto. Mas esse reino ficava numa parte de Mercúrio que ninguém conseguia encontrar. A sensação de estar nesse reino era de estar vivendo os seus melhores dias. Alegria e paz que esse reino tinha não existe nem é alcançada em nenhum outro lugar, nem mesmo nos seus melhores sonhos. Sempre um clima de festa, um clima de alegria, de paz imensa que parecia não acabar. O mundo mágico era tão bom que Endia criou pessoas próprias para trabalhar nele por prazer. Todas as pessoas de Mercúrio sabiam que Endia era rei, mas as pessoas de Mercúrio não sabiam. Nem todas as pessoas de Mercúrio conheciam o mundo mágico. Algumas sim e outras não. Para a maioria, o mundo mágico era uma lenda ou história infantil, era o mesmo que folclore e mitologia. Não era todas as pessoas de Mercúrio que conheciam Endia, não. Ele era lá como uma pessoa normal e comum. Quando ele queria ser normal, ele descia para Mercúrio e vivia normalmente. Mas quando queria reinar, ele subia para o mundo mágico e brincava sério de ser rei, e todos o respeitavam de verdade. Endia decidiu compartilhar com as pessoas de Mercúrio. Ele às vezes mandava carros para buscarem essas pessoas quando dormiam. Os carros pareciam carros de montanha-russa. Era algo bem fantasioso e fantástico. Os carrinhos tinham lugares para 100 pessoas, e desciam a toda velocidade e iam nas casas de várias pessoas durante a noite. Pairavam em cima das casas e se camuflavam na noite. Os guardas que dirigiam os carros saíam e entravam nas casas. Acordavam as pessoas boas e as levavam para o carrinho. A maioria eram crianças por causa da pureza. Somente as pessoas puras e boas de coração, elas se levantavam com um sentimento forte de alegria e seguiam os guardas. Subiam nas suas casas e entravam nos carrinhos sem saber onde iam. O sentimento de curiosidade, mistério e de brincadeira era tão grande que elas não ligavam para onde estavam indo. E iam todas confiantes. Quando o carrinho estava cheio, ele ficava invisível e saía rápido como uma montanha-russa, fazendo manobras no ar a toda velocidade, e subia para o céu em direção ao reino do mundo mágico. As crianças e as pessoas mais velhas riam e se divertiam no caminho de ida e volta, mas os guardas não pegavam todas as pessoas das casas, apenas a metade de cada casa. Ou seja, o carrinho pairava camuflado em cima das casas que iam pegar as pessoas e levava apenas uma ou duas que moravam ali, e assim por diante em casa por casa. Eram muitos carrinhos em todo o mundo que faziam isso ao mesmo tempo. Toda meia-noite, uma vez por mês, isso acontecia. As crianças e as pessoas se divertiam por uma semana nesse mundo e depois voltavam para suas casas na noite em que saíram, e descansavam como se tudo tivesse sido um sonho. Mas quem acreditava nessas histórias era o mesmo que acreditar em Papai Noel ou Coelho da Páscoa. Por isso nem todas conheciam esse mundo. Endia fazia isso para que elas que se divertissem, e torcia para que elas que sempre fossem boas pelo resto da vida. Mas não deixava ninguém encontrar o caminho, para que as pessoas ruins não encontrassem. Elas passavam uma semana nesse reino, sempre brincando, sempre rindo e se divertindo, como um parque ou colônia de férias. E quando voltavam, o tempo estava exatamente no mesmo segundo em que foram levadas, para ninguém suspeitar que foram levadas. No reino podia aproveitar uma semana inteira, e quando voltavam para Mercúrio lá embaixo, a noite não havia se passado um segundo. Isso era incrível. Mas todas as pessoas que já foram nesse reino já suspeitaram que existe, mas não sabem onde fica nem como chegar lá. Mas suspeitam que de alguma forma foram levados lá, pois muitas pessoas em conversas descontraídas do dia a dia em Mercúrio comentavam ter um sonho realístico de estarem num outro mundo. E nisso algumas acreditavam e outras achavam que era apenas um sonho ou histórias para as crianças. Com o passar do tempo, esse reino mágico melhorava cada vez mais de formas imagináveis. Era realmente o melhor lugar que existia. Os guardas que cuidavam do lugar eram pessoas boas e sempre animadas.
Faziam ilusões como apresentações a todo momento, até mesmo quando buscavam e levavam as pessoas. Existiam muitas pessoas que cuidavam desse reino o tempo todo. Nunca reclamavam nem se sentiam mal, mas eram livres, eram vivas de verdade. Eram livres para viver como queriam, nunca se cansavam de trabalhar nesse mundo incrível. Já em Mercúrio as pessoas eram como aqui na Terra o nosso mundo, umas boas e outras más, umas mentirosas outras não e assim por diante. Elas estudavam e aprendiam, trabalhavam e ganhavam dinheiro, compravam e vendiam, tinham filhos e envelheciam. Os dias tinham 24 horas e era tudo como na Terra, mas numa aparência futurista. Com o tempo Andy se tornou um pouco orgulhoso e fez um clone seu, deu o nome de Eric, que disse que ele seja como a mim, mas que ele possa destruir o que não se agradar. Andy disse isso para que pudesse destruir qualquer coisa ruim. Eric, que ficava junto de Andy e sua esposa, cuidava de tudo para que esse reino sempre fosse bom. Mas Eric, como era igual a Andy, deixou despertar um sentimento de inveja e quis ter uma vida igual a de Andy, ser poderoso, ter uma rainha e ser criador de tudo que existe. Mas Andy não sabia disso, não podia ler sua mente nem a de ninguém, então não esperava o pior que estava por vir. Andy sabia que estava envelhecendo e que ia morrer um dia. Então como podia criar qualquer coisa? Ele criou o livro em que tudo o que você escreve acontece. Então, para não precisar mais ter o poder nas palavras e sim no livro, fez o livro vão esse poder, onde tudo o que escreve acontece. E nele escreveu as leis nesse livro para que nunca caísse em mãos erradas e nem permanecesse no poder do mal. Andy criou o livro que havia encontrado na Terra. Mas por incrível que pareça, ele não se tocou disso, pois fez numa aparência diferente. Ele mesmo criou o livro que encontrou na Terra, mas como ele achou, você vai descobrir mais pra frente. Andy amava sua rainha, e decidiu contar a ela toda a sua história. Ela ficou espantada e muito assustada, mas guardou esse segredo e aconselhava Andy a esquecer isso, e que ele não era uma pessoa ruim. Sua rainha ficou sabendo de toda a sua história, mas não sabia como era a Terra, o nosso mundo. Passou um tempo Andy quis ter filhos com sua rainha, para que reinassem em seu lugar. Seus pais ainda eram vivos. Os filhos de Andy nasceram. Eram 13 e se chamavam Peter, Bi e Pedro. Essa era a ordem de idade. A partir deste momento Andy podia falar suas palavras à vontade e que não tinha mais poder, somente no livro. Tudo que fosse escrito nele se tornava realidade. Não precisava ler, apenas escrever e logo viver literalmente o que escreveu. Mas o livro ficava guardado e escondido em seu quarto. Mal sabia ele, que ele mesmo fez esse ciclo. Ele mesmo criou o livro, que de um lado foi bom por ter mudado o rumo da Terra. Se passaram anos e mais anos e a Terra, o nosso mundo, já havia se formado, e com toda a sua humanidade já se avançando. As coisas foram acontecendo como antes, mas como se fosse a primeira vez, e o que Andy não esperava, era que seu clone iria planejar coisas ruins para governar em seu lugar. Eric queria reinar por um tempo no lugar de Andy, mas não queria matar para pegar seu lugar, apenas trancá-lo em algum lugar para poder reinar. Como Eric tinha a mesma aparência de Andy, ele podia enganar qualquer um, até mesmo a rainha. Antes disso acontecer, Andy descobriu que uma interferência entre Mercúrio e a Terra estava acontecendo. Algumas pessoas em Mercúrio eram por coincidência parecidas com algumas pessoas daqui da Terra, e isso causava uma estranha interferência em Mercúrio. Essa interferência não sei bem como acontecia, mas quando aqui na Terra as datas e a hora ficavam exatamente iguais, algumas pessoas eram arrebatadas, teletransportadas para um mundo mágico. Quando as datas ficavam, por exemplo, dia 1 do mesmo de 2001, a 1 hora, 1 minuto e 1 segundo da manhã, algumas pessoas daqui da Terra que eram parecidas com as de Mercúrio eram teletransportadas para um mundo mágico, sem saber. E como existem 1 hora da manhã e da tarde assim como qualquer outra hora, as pessoas voltavam à tarde, no mesmo horário da manhã mas 1 hora da tarde. Se entraram 1 hora da manhã, quando chegava a próxima data e hora iguais, isso se repetia. Mas como era uma interferência avançada e desconhecida, nem todas as pessoas que eram puxadas para Mercúrio voltavam para a Terra. E esse era o lado ruim. Acabaram trazendo as pessoas da Terra para o mundo mágico. Essas pessoas eram tanto boas como ruins e não sabiam o que tinha acontecido. E o que acontecia era que quando essas pessoas ficavam 1 hora no mundo mágico, era 1 ano que esqueciam da sua vida na Terra. A cada 1 hora no mundo mágico,
Um ano de sua vida esquecido. As pessoas que não conseguiam voltar para a Terra esqueciam toda a sua vida, ano por ano, a cada uma hora que se passava. O ruim disso é que suas vidas eram paralisadas, elas não envelheciam, e se na Terra chegasse o dia que morreriam, no mundo mágico elas continuavam vivas e quando voltavam, viravam pó e sumiam. Nisso nem Indy nem seu clone nem ninguém percebia que estava acontecendo, e tudo isso começou desde o primeiro ano na Terra que foi criado as datas. Somente nos anos 90 que na Terra Indy lá no mundo mágico percebeu que algo estranho estava acontecendo. Existiam pessoas no mundo mágico diferentes, ou seja, elas não eram totalmente puras e pareciam não entender onde estavam. Elas mostravam não ser dali, pois normalmente as pessoas no mundo mágico ao entrar eram sempre felizes, e essas da Terra estavam aparentemente preocupadas, com medo e confusas. Indy então criou uma monitoração numa sala onde somente ele e as pessoas autorizadas entravam, e fez uma monitoração para saber quem entra ou sai do mundo mágico e os dias que isso acontece, e percebeu que todos os anos nas datas iguais, pessoas apareciam e mais tarde desapareciam e eram até 500 pessoas. Indy ficou preocupado por não saber de onde vinham e pensava ser todas de Mercúrio. Ele ficou preocupado e pensou em chamá-las em secreto para entender sobre elas. Então se assustou ao perceber que elas não conheciam Mercúrio nem nada desse mundo. Indy não entendeu e decidiu isolá-las numa parte do reino onde pudessem ter todo o conforto, mas eram monitoradas. Mas durante a tarde elas sumiam pois voltavam para a Terra. Nesse tempo as pessoas vinham e voltavam o tempo todo. Algumas se divertiam e outras ficavam preocupadas. Dificilmente eram as mesmas pessoas. O estranho era que a cada uma hora que essas pessoas ficavam ali no reino, era um ano que esqueciam de suas vidas na Terra. E teve um tempo em que chegou o dia 12 do mês 12 do ano 12 em que foram puxadas para o mundo mágico. Mas nem todas voltaram para a Terra quando o relógio marcou 12 horas 12 minutos. E essas pessoas ficaram presas no mundo mágico e o pior era que a cada uma hora nesse mundo, era um ano de suas vidas esquecido. E como estavam no ano 12, não podiam voltar pois no ano 2013 teria que existir o mês 13. Como não existe, muitos ficaram lá. Somente em 2101 iriam poder entrar ou sair de lá. Mas até lá já se esqueceram da Terra com certeza, e virariam pó. Nessa época teve muitos desaparecimentos na Terra. Muitas pessoas ficaram presas no mundo mágico até hoje, e já não se lembram de mais nada daqui. Suas vidas são paralisadas lá. Elas não envelhecem, mas se voltarem para a Terra sendo que já estariam mortas, elas viram pó imediatamente. Indy percebeu isso só tarde demais, pois passou tempos tentando descobrir o que estava acontecendo e decidiu proteger seu reino, sua rainha, seus pais e todos que amavam. Criou guardas armados que andavam no interior do mundo mágico, nos corredores que ninguém passava nem encontrava. Nesse tempo Eric, o clone de Indy, se enchia de inveja e planejava se aproveitar da sua semelhança e passar uma semana governando o mundo mágico em seu lugar. Ele sempre planejava em sua mente poder dupar Indy para dormir e prendê-lo em algum lugar para reinar em seu lugar. Então um certo dia começou a organizar tudo e criou novos doces às escondidas e fez doces que adormeciam as pessoas que os comessem. Então durante a noite, Eric invadiu o quarto de Indy enquanto ele não estava, e colocou o doce dissolvido em sua água. Indy tomava sempre um copo de água antes de dormir, e quando foi dormir, bebeu da água e dormiu num sono pesado. Eric entrou horas depois em silêncio e levou para uma sala, tirou sua roupa e vestiu a roupa de Indy e tomou seu lugar. A rainha percebeu quando ele voltava e gritou pedindo ajuda. Os guardas entraram e pegaram Indy pensando ser o seu clone e levaram ao Eric pensando que era Indy. Então Eric, com um pouco de medo de ser descoberto, se aproveitou dizendo que ele havia invadido o quarto e ordenou que o levassem para longe e o trancassem na prisão isolada em Mercúrio. Mas como os guardas não gostavam de Eric, pois ele já dava ordens que o rei não dava e às vezes mentia, decidiram levar além das montanhas de Mercúrio fora do mundo mágico, e levaram o próprio Indy pensando ser Eric, que o mataram com um machado na cabeça. Indy foi morto, e ao voltar Eric percebeu 3 dias depois que Indy havia sido morto, pois ouviu um dos guardas comentando sobre o que fizeram e de contar ao rei que eles o haviam matado. Mas com medo do rei eles iam mentir dizendo que caiu do penhasco do mundo mágico. Os guardas do mundo mágico eram bons, mas os de segurança eram autoritários e ficavam por trás de toda a magia do mundo mágico.
E como eram humanos, sentiam emoções boas e ruins. E como Eric, que costumava mentir dando ordens aos guardas pelas costas de Indy e sempre sendo orgulhoso, irritava os guardas várias vezes seguidas. Ele era estúpido e humilhava-se achando mais rei do que o próprio rei. Por isso os guardas o mataram pensando estar dopado com alguma coisa. Eric ouviu sobre a morte e se revoltou de tal maneira que chorou escondido e decidiu se vingar de todos, pois ele sabia que ele quem estaria morto sem misericórdia nenhuma. Estranhou-do porque os guardas foram cruéis demais e decidiu ser pior ainda. Eric se encheu de vingança e alterou os doces para o mal. Ele mesmo comeu e os doces traziam efeitos no organismo de uma personalidade violenta e perigosa ademais. Eric que virou o mal em carne e osso e começou a organizar sua vingança com o nome de Indy. Mas essa é uma outra história. Ponto.